Ok, já aprendemos a trabalhar com as branches, né? Entendemos o que são as branches e aprendemos os comandos básicos para trabalhar com essas branches. Agora vamos observar como em um ambiente real de desenvolvimento a gente trabalha, né, com essas branches para fazer o merge com a main, né? Lembrando que na main a gente vai tentar manter sempre o código de produção e a ideia é evitar ao máximo erros, né, nesse código em produção, né, são versões públicas para os clientes. Então, via de regra, né, as equipes de desenvolvimento vão configurar, certo, para que a branch main não permita push. Você vai ter que explicitamente pedir um merge, solicitar, fazer um request de merge, como tem aqui, ó, merge request, e aí alguém, né, da equipe vai ser responsável por testar as novas implementações e por realizar, concluir esse merge com a main, tá? Para isso, aqui no GitLab, né, isso vai ser semelhante nas outras ferramentas como o GitHub, a gente vai fazer essa configuração aqui, ó, em Settings, configurações de repositório. Eu vou aqui para Protected Branches, expande, e aí aqui eu vou dizer que na branch main não vai ser permitido push, né? Que ninguém vai ser permitido a realizar o push, ok? Então, dessa forma, não é mais permitido agora push para main. Então, como é que a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Eu vou simular aqui uma situação onde a gente tem dois outros membros, tá? Na equipe de desenvolvimento. Então, eu vou aqui simular aqui essa situação. Vamos simular essa situação. Vou aqui em Documents Testes. Eu tenho aqui o meu repositório. Mas aí eu vou criar a pasta aqui. Eu vou ter um outro membro aqui na equipe de desenvolvimento chamado Eduarda. E outra chamada Joyce. Então na pasta Eduarda eu vou dar um git clone para baixar aqui o repositório. Copiar aqui isso. Então, vamos dar aqui o git clone. E um git clone para Joyce. Git clone para Joyce. Então aqui ok. Então, vamos sair aqui, estou na pasta testes. Eu vou aqui, então observa que as duas vão fazer, criar, cada uma delas vai implementar, né, uma determinada, vai ficar responsável por uma determinada issue, tá? Então, no ambiente desse de desenvolvimento, a gente vai criar rótulos, labels, por exemplo, a desenvolver. Vou criar outro aqui, desenvolvendo. Aqui em plan, a gente vai no board. Nesse board, eu vou adicionar, além de open e closed, eu vou adicionar aqui a desenvolver e desenvolvendo, tá? Então, como é que vai ser a organização da gente aqui? A issues são as tarefas que temos para executar,
Por exemplo, eu tenho uma primeira tarefa aqui, que é realizar uma implementação, que hipoteticamente aqui eu vou chamar de implementação A. E vou ter uma outra tarefa, uma outra issue, que seria a implementação B, certo? Então aqui é um quadro, né, um quadro Kanban, onde a gente vai distribuir, né, as tarefas para a gente poder planejar, para a gente poder gerenciar. Então aqui em Open, né, aberto, eu vou listando, né, as tarefas que a gente tem para realizar, certo? É necessário que alguém na equipe especifique, né? Então, para cada issue, a gente tem aqui uma especificação detalhada do que precisa ser feito, certo? Então, por exemplo, aqui, é, essa implementação aqui, essa issue é a issue 2, tá? Então, na issue 2, criar arquivo, texto 4 txt e modificar texto.txt. Bom, aqui é um caso hipotético, né? Mas aqui eu teria o detalhamento do que seria necessário realizar nessa implementação B, tá? Então a gente vai detalhar isso aqui. Eu vou detalhar também a implementação A, que seria criar arquivo texto 5.txt e alterar também texto.txt. Então, uma vez que a gente listou, né, o que precisa ser feito, uma vez que a gente tem a issue, né, detalhada, especificada por completo, elas vão sendo priorizadas. Em a desenvolver, vamos colocando aqui as issues que estão disponíveis para implementação em ordem de prioridade. Então, eu estou definindo aqui como a implementação A sendo a tarefa de maior prioridade. Então, o primeiro desenvolvedor que chegar, né, ele vai assumir essa tarefa e vai deslocar essa issue que está aqui disponível, significa que a desenvolver, que ela está disponível e foi priorizada, né, para ser de fato implementada. Então, aquele desenvolvedor que primeiro tiver disponível, ele vai pegar essa issue para desenvolver. E aí a gente vai dar o assign, certo? Então aqui a gente definiria, né, alguém para realizar essa tarefa, né? Por exemplo, se fosse aqui Arthur, ok? Então estaria com Arthur essa tarefa, mas não é o caso. Então quando alguém começa a trabalhar nessa issue, vai arrastar aqui para desenvolvendo, e aqui a gente vai marcar quem está responsável por ela, tá? Então digamos que Joyce pegou a implementação A e que Eduarda pegou a B, tá? E aí vamos para cá. Então Joyce pegou a A, né? Então eu vou abrir o code aqui do projeto de Joyce, né? Do repositório de Joyce. Tá aqui, ok? O que é que tem que ser feito mesmo? Joyce pegou a implementação A, é a issue 1, e aí ela precisa criar o arquivo texto5.txt implementação de Joyce, ok?
e ela precisa modificar texto.txt, ok? Então beleza, aí digamos que Joyce concluiu e já testou, né? Fez o que a issue pedia, testou por ela, né? Tá ok. Então nesse momento, né, eu tenho um untracked e tenho um modificado, certo? Git status, o que é que a gente tem aqui? Alterações não staged for commit, eu preciso adicionar para o commit as modificações em texto.txt, e eu tenho untracked files, né? Vamos resolver tudo aqui com git add ponto. Agora pera aí, a gente tá na main, eu não posso colocar isso na main, certo? Observa que em termos de Git eu não mexi em nada ainda, né? Eu mexi aqui nos arquivos, mas a gente ainda não adicionou isso em nenhum commit, então ainda está em tempo. A gente vai dar um git checkout para criar "-b", né? Para criar a nova branch, tá? Como essa branch é de código 1, eu vou chamar isso aqui de issue-1, ok? Para a gente ter uma vinculação aí bem simples da branch com a issue que ela se refere, tá? Então nesse momento eu estou aqui na issue1, e se eu der um git status, ela vai mostrar a mesma coisa que mostrou antes para main, porque isso aqui está numa situação ainda que não está em nenhuma branch, né? Não está no repositório local, e agora sim eu posso dar o git add. Dei o git add, vou dar o git commit. Então, implementação A, certo? Mesmo título lá da issue. Então foi feito, e eu vou dar um git push. Lembrando que como essa issue, essa branch ainda não existe no remoto, a gente precisa dar esse push com esse parâmetro a mais. Ele está pedindo aqui minhas credenciais, lembrando que aqui seria Joyce, né, fazendo o seu login. Bom, então isso foi parar aqui no repositório. Então se a gente ver aqui em branches, eu tenho 3 branches, issue1 está aqui, certo? E eu posso visualizar aqui, nesse momento já posso ver que eu tenho issue1 e posso ver o conteúdo de issue1, certo? Beleza, mas o trabalho de Joyce ainda não acabou. Ela submeteu para o repositório, mas ela vai ainda requisitar o merge, certo? Isso significa que ela implementou, ela está dizendo, ó, eu acabei meu trabalho com a issue1. Quando ela dá esse merge request, ela está dizendo isso. Acabei meu trabalho aqui na issue1, eu testei, né, de minha parte eu testei e parece aqui que está bom. Então ela vai fazer o merge request, a solicitação de merge, dizendo aqui que ela quer pegar o conteúdo de issue1 e colocar isso em main, né, fazendo aqui o merge. Observa que main está aqui em target branch, a branch alvo, né, onde você quer esse conteúdo. E issue1 é a branch fonte, né, onde é que está o código fonte novo, ok? Então aqui a gente vai colocar como título do merge request issue, o número da issue que é 1, e o título da issue que é implementação A. Se o desenvolvedor desejar acrescentar alguma informação, pode acrescentar aqui, e em seguida pode criar o merge request. Então já foi criado, e a partir de agora, né, a pessoa que for a responsável por realizar esse request, ela tem aqui disponível
esse merge request para analisar, certo? Então poderia aqui, ó, eu tenho os merge requests que estão abertos, open, tem um, que é o issue 1 tracinho implementação A. Então poderia consultar aqui issue 1 no board, né, para verificar o conteúdo da especificação. Tendo em mente a especificação dela, vamos ver, né, se o que foi submetido aqui cumpre. Então, o primeiro passo, né, da análise do merge request seria analisar as alterações. Então, a gente está vendo aqui que foi criado o texto 5, né? Estava vazio aqui, não existia. E agora tem esse conteúdo aqui. Se a implementação faz sentido, a gente vai aqui marcar que ela foi visualizada e está ok. Em seguida, estou vendo que existia texto TXT com esse conteúdo e foi acrescentada essa linha aqui, né? Tá me parecendo bom, né? Lembrando que isso aí seriam códigos, né? Implementações de programas. O passo seguinte seria baixar no meu repositório local, testar. Se tiver tudo ok, aí sim a gente vai aqui aprovar, né? Depois de verificado que está tudo ok, vai aprovar. E por fim, né, ele está dizendo aqui que está pronto para realizar o mesh. A gente poderia dar aqui o comando de fazer a junção, o mesh, certo? Observa que está marcado aqui, selecionado, deletar o source branch. Quando a gente fizer o merge, a gente não vai precisar mais dessa branch, né? Dessa branch que foi criada só para isso. Quando eu der o merge, todos os commits, né, de issue 1 vai vir para o main. E eu não preciso mais de issue 1, certo? Seria só ocupar espaço. Então, por padrão ele fica aqui selecionado, eu vou manter. E quando a gente fizer o merge, foi concluído. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que open, né, aberto, está 0 e merged, né, está 1, indicando aqui que foi aprovado e foi feita a junção. A gente pode verificar aqui no repositório, texto 5 está lá, ok? Texto 5 e texto TXT está com aquela segunda linha que foi adicionada. Outro ponto, se a gente vem aqui nas branches, a gente vai ver que issue 1 desapareceu, continua teste aqui, mas branch issue 1 desapareceu, tá? Bacana, né? Então é assim que a gente vai trabalhar. Mas vamos continuar aqui ainda, né? Já que a gente começou com a segunda implementação. Então, nesse caso, implementação A está fechada, massa, acabou, está tudo pronto, não tenho mais que me preocupar com isso. Vamos olhar agora a implementação B, certo? Então, olha só, implementação B, o que é que a gente tem? Criar arquivo texto 4.txt e modificar texto.txt. Massa, né? Isso aqui foi o de Joyce, vou fechar. E vamos abrir agora o VS Code, né? Simulando aqui que é Eduarda. Ela vai abrir o projeto, né? Lembra que Eduarda fez, ela tem o repositório do mesmo período de Joyce, tá? De Joyce. Então aqui, quando ela der um git checkout, issue 2, né? Agora issue 2, tá aqui o código. Então issue 2, certo? Ela vai dar o checkout, eu não tenho ainda aqui o texto 5, né, que Joyce criou e que já está lá no main. Eduarda está fazendo as ações dela aqui em paralelo a Joyce. É claro que eu não tenho como fazer ao mesmo tempo, só sou um aqui. Mas estamos simulando essa situação das duas estarem trabalhando em paralelo. Então o que é que acontece? A gente tem o main nesse momento, que já não é esse main daqui, foi modificado. Mas tudo bem, Eduardo ainda não viu essa modificação, né?
Então, criei a issue, né? A branch, issue 2. Vou criar aqui texto 4, não é isso? Texto 4 txt, implementação de Eduarda, ok? Então tá lá e vou modificar texto txt. Beleza. Aí Eduarda acredita, né, que acabou o trabalho dela. Ela vai dar o git add ponto, lembrando a gente já está na branch correta, eu não estou em main. Ela vai dar um git commit "-m", né? Implementação de Eduarda, massa. E vai dar um git push, lembrando que issue 2 ainda não existe como branch lá no repositório remoto, e a gente tem que dar o push diferenciado. Vou fazer aqui o login, né? Já foi para lá. Então já tenho ele aqui. E é do issue 2. E da mesma forma, Eduarda vai ter que fazer o merge request. Então dá um new merge request, issue 2. Ok. Issue 2. Create merge request. Massa. Só que aí, ó, aqui já dá sinal que deu problema, né? Ele percebeu, ó, tá um merge blocked. Então, o merge, a junção tá bloqueada porque houve um conflito. Eu posso resolver esse conflito aqui, certo? Mas eu tô no papel de quem tá para homologar, né? E aí, basicamente, isso aqui não tá legal. Então, nesse caso, certo? Eu vou dar um close merge request. Eu não aceitei esse merge request. Ele veio aqui para closed e ele não foi nem aprovado e nem feita a junção. Aí nesse momento eu entro em contato com a Eduarda para dizer, deu problema, certo? Eu posso vir aqui também e marcar no histórico da issue. Posso vir aqui, deixa eu ver, queria fazer um comentário. Tá bloqueado aqui. Aí seria legal eu fazer um comentário. Foi realizado um merge request, mas houve um conflito devido a main a branch desatualizada em relação a main. Agora sim, escrevi aqui, vou registrar o comentário, né? Vai ficar registrado aqui, é muito importante manter o histórico do que está acontecendo. E comuniquei a Eduarda que deu errado e que ela tem que proceder com os ajustes, né? Então, Eduarda volta aqui para o desenvolvimento e o que Eduarda tem que fazer é o seguinte: ela tem que dar um checkout main, ela vai para a branch main e ela vai dar um git pull. Ela vai trazer as atualizações para main. Ela vai trazer as atualizações aqui para main. Já trouxe, né? Tá aqui o conteúdo aqui de Joyce, ok? E aí
eu vou dar um git checkout novamente para issue 2. Voltei aqui e texto 5 não está aqui, nem o texto aqui de Joyce, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um merge. Então, em issue 2 eu vou fazer um merge com main. Eu não posso fazer esse merge em main, fazer o merge com qualquer outra. Mas de qualquer outra branch, eu posso fazer o merge com a main. Então, com esse merge, eu vou trazer as atualizações, né, que aconteceram em main. Nesse momento, a gente está enfrentando aqui um conflito, certo? A gente tem um conflito porque tanto Joyce quanto Eduarda mexeram no mesmo arquivo. Então eu tenho aqui uma implementação de deixar como Eduarda implementou. Eu tenho outra possibilidade que é deixar como Joyce implementou. E eu tenho a opção de aceitar ambas as alterações. E é o que eu vou fazer, certo? Eu tenho que deixar aqui o que as duas fizeram, certo? Vou salvar. E é preciso, observa que aqui ainda está em vermelho, é preciso, né, dar um comando aqui no Git para que ele tenha isso aqui como resolvido. Então, ó, resolve image editor. E aí ele está dizendo, ó, que a gente recebeu isso aqui, que foi o que Joyce fez, a versão corrente tem isso aqui, e o resultado foi isso aqui, certo? E aqui eu tenho 0 conflitos remanescentes. Então, desse jeito aqui eu estou achando que está legal, e aí eu vou completar o merge. Agora sim, a gente voltando aqui para o código, né? Aqui a gente tem no VS Code ferramenta para auxiliar, né? Uma ferramenta gráfica para auxiliar a manipulação aí do versionamento do Git. Mas vamos voltar aqui, e ele marcou aqui que foi adicionado e aqui que foi modificado, certo? A gente agora vai dar um git add, ponto, vai dar um git commit, trazendo as atualizações em main, e a gente vai dar um git push. Nesse momento já existe issue 2 e a gente pode dar um git push simples. Ele está pedindo login novamente. A gente fez o login, issue 2 foi atualizada. Voltei aqui para o repositório e vamos olhar aqui o conteúdo de issue 2. E a gente pode ver que issue 2 tem arquivo 4 e 5 e que texto tem o comentário de Eduarda e de Joyce. Tá massa, era o que a gente queria mesmo, né? E aí Eduarda pode refazer o merge request dela, pedindo de novo aqui issue 2, implementação, acho que é B aqui, certo? É bom sempre conferir. Então, issue, código da issue e o título da issue, tá? Ela não precisa fazer mais nada aqui, create merge request, e a partir de agora fica por conta de quem vai fazer a verificação do código, a homologação e o merge. Então, nesse momento, eu iria olhar aqui, né, confrontando com o que está escrito lá no board, né, a respeito da issue 2. Aí eu ia olhar aqui texto 4, não existia, passou a ter esse conteúdo, parece bom. Esse aqui tinha esse conteúdo e aqui foi acrescentado esse, parece bom. Faço o download para minha máquina, faço os testes todos e beleza, tá tudo certo, aprovo. E agora sim, ready to merge, né? Tá pronto para junção. Eu quero que apague a branch, né? Issue 2, vou dar o merge. E agora, né?
se a gente voltar aqui, foi merged, né? Foi juntado, foi feita a junção. Tenho dois merge e tenho uma closed, que foi aquela primeira tentativa que falhou, né? E se a gente observar agora no main, a gente tem o conteúdo todo com 4 e 5 e texto com as 3 linhas, tá?